Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, nós vimos na aula passada como que funcionava o processo de concepção do dimensionamento de uma laje, né, e como que funcionava esse descarregamento nas vigas, posteriormente nos pilares, qual que era a reação do pilar mediante esse descarregamento, considerado o quê? Considerado uma geometria da peça em si, o peso próprio dela e tendo ou não uma carga acidental ou complementar ali, né? Para depois, lá no final, a gente chegar no diagrama do momento fletor em si e do carregamento em uma estrutura, certo? Bom, o que nós vimos na aula passada foi apenas de uma laje só. Só que é o que nós temos usualmente, né, nas nossas construções. Concepção de uma casa, meu padrão Minha Casa Minha Vida, ou se não de um galpão ou de um prédio aí, de pavimento tipo, né? A gente não tem apenas uma laje, só um elemento em si circundado por 4 vigas, não, né? Pela complexidade de dimensão dos nossos panos de laje em si, pela questão de arranjo estrutural, né? E de segurança, a gente tem meio que umas certas, né, segmentações de laje quando a gente tem um pavimento tipo ou quando a gente tem uma casa ali em si, né? Por que tem segmentações? Em questão da própria execução, né? Porque a gente não tem a fabricação de vigotas tão grandes assim, que não seriam mais vigotas e sim consideradas logarinas, né? E também a questão da funcionalidade, porque em si, quando eu tenho grandes vãos, né, eu tenho que usar um outro elemento aí de arranjo estrutural, que seria a proteção ou as lajes nervuradas, para me vencer aqueles vãos ali com menor número de pilares. Então, a necessidade da gente ter diversas vigas num pavimento tipo aí, ou na configuração de uma laje do plano de laje de uma residência, é devido a essas ambientações aí e à dimensão mesmo própria da própria estrutura. Bom, então o que, que ele quer nesse exercício aqui? Então esse exercício aqui ele representa nada mais que a mesma coisa que nós vimos no exercício posterior, né? Que é o cálculo da nossa... A gente tem uma planta de forma aqui, nesse caso, né? E eu quero saber qual que seria a reação dessa laje nas minhas vigas e depois nos pilares, né? Então esse exemplo aqui ele representa, esse exercício representa um exercício que a gente tem usualmente, que é como funcionam as nossas residências, na qual eu tenho 3 lajes aqui, a laje 1, a laje 2 e a laje 3, certo? Bom, então, o que eu tenho aqui primeiramente, né? Eu tenho a viga no sentido aqui de x, analisando todo o sentido de x, eu tenho essa viga 101 de 3,40 m, 1 e 3 metros, tem a viga 102, né, de 4 metros, tem a viga 103, também aí de total de 7 metros 40, né? Percebam que ao longo da viga, né, ainda mais essa viga 7,40 m, eu tenho 3 pilares, porque o que? Para não ter a deflexão dessa laje em si. Então, né, para eu não ter essa barriga ali, que a gente considera como um momento fletor, eu coloco esses pilares aí para ele reagir, meio que puncionar contrariamente esse esforço que está sendo feito, né? Na sentido vertical aqui eu tenho a viga 104, a viga 105 e a viga 106. Note nesse exercício que o que? O meu pilar ele não está alinhado com a minha viga 105 aqui não, nesse caso aqui, ok? Aqui está tendo só uma amarração. Bom, e o bom desse exercício aqui, o que, que ele fez para a gente, né? O que, que ele deu de informação? É um exercício mais complexo, né? Mas se eu não tivesse essas informações, era apenas eu determinar. Então, quando a gente vai fazer um projeto em si, a gente vai determinar qual que seria a largura dessas vigas em si, né? A altura delas, mediante aqueles parâmetros que a gente viu no exercício anterior e as tabelinhas de cálculo padronizadas pela norma 6118, né, de 2014. E ele deu para a gente aqui. Né, considero o método simplificado. Qual seria esse método simplificado? Aquele na qual eu considero que as minhas... vou trabalhar com lajes pré-moldadas, né, então com as vigotas. As minhas vigotas que estão perpendiculares ao trilho, que seria o LY, eu considero elas que no mínimo ali elas recebem 75% da carga. E as que estão paralelas recebem ali no máximo 25% da carga. Né? Bom,
Então, o que ele deu para a gente que esse método simplificado seria isso que nós vimos, né? Ele pediu para considerar as paredes e vigas externas com 25 centímetros de largura. Então, as paredes e essas vigas aqui. Então, a viga V101, a viga V103, a viga V106 e a viga V105, né? As paredes que vão circundar elas aqui e essas próprias vigas, elas têm uma dimensão ali de largura de 25 centímetros. Já as paredes internas, que seriam da viga 102 e da viga 105, elas vão ter 15 centímetros de largura, as paredes contra a viga. A altura das vigas externas, 40 centímetros, e a altura das vigas internas, 30 centímetros. A gente nota o quê? Por que aqui a largura da viga é maior? Por que a altura dela é maior? Não do que comparada à parte interna. Nós vimos lá na parte teórica que o quê? Os esforços e as cargas acidentais, elas estão incidentes aonde? Nas extremidades da minha estrutura, né? Então é onde ela recebe maior impacto direto aí. Então seja para o cisalhamento, seja o cortante. Então a necessidade aqui de ter essas vigas maiores, né, em questão de altura, em questão de larguras, vamos considerá-las assim mais robustas em si, é por esse fato. Já as internas são vigas mais e paredes mais esbeltas. O pé direito 2,80, né? Uma carga acidental de todos os cômodos de 2,5 kN/m². Então ele já deu para a gente uma carga acidental aqui. O que seria essa carga acidental? Provavelmente de ventos em si, né? Ele também já deu aqui para a gente o peso próprio adotado das lajes, que é G de 1,5. Então a gente já livrou daquela parte anterior de ir lá em tabela e ver qual que eu quero o tipo de uso do pavimento, se era terraço, se era residencial, se era escola, para ver qual que seria o peso próprio dele ali, a carga acidental. E depois na tabela 1.5, em função da largura das vigas e da altura das vigas, eu achar qual que seria o G, que seria o peso da minha laje, né? Então evitou. E ele fala para a gente que eu tenho revestimento e pisos com 6 centímetros de largura, de espessura. Então ele já me deu aqui qual seria a dimensão, que seria 0,06 metros. Bom, então eu venho aqui com o peso específico do concreto, de 25 kN/m³. Esse concreto é o concreto das vigas, né, gente? E das lajes. O peso específico da alvenaria, 16 kN/m³. O peso específico do revestimento, 19 kN/m³. E ele me deu também um esquema de como funciona a questão do descarregamento aqui dessa minha estrutura, né? Então, o que eu tenho? A minha viga 102, né? Ela apoia no pilar P5 e na viga 105. Então, essa viga 102 aqui, né? Ela está apoiando nesse pilar aqui P5 e na minha viga aqui 105, ok? Já a minha viga 105, ela apoia no pilar P7 e na viga 101. Então, essa viga aqui, outra cor, essa viga toda 105, ela vai apoiar no meu pilar P7, né? E na minha viga 101 aqui, beleza? E por fim, a minha viga 101, ela apoia nos pilares P1, P2 e P3. Então, a viga 101, que é essa, P1, P2 e P3. Então, o que a gente vê aí? A gente vê um descarregamento do que? Da viga 102 descarrega na viga 105, da viga 105 descarrega na viga 101, que depois vai para os pilares. Então, a gente tem a contribuição aí da 102, que é 105, que é 101, certo? Bom, então vamos para o que interessa para a gente, né? A resolução. Bom, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Primeira coisa, né? Primeiro passo é para mim saber o quê? Que direção tá as minhas nervuras, né? Eu sabendo qual a direção das minhas nervuras, eu vou saber qual que é o meu LX, qual que é o meu LY. O que é o LX e o que é o LY? O LX seria nada mais que a direção paralela à minha nervura. E o LY a direção perpendicular, que recebe mais cargas. Então, qual que é o critério que a gente adota para... deixa eu aumentar aqui a espessura desse pincel. O critério que a gente adota para determinar a direção das nervuras é a direção que eu tenho o menor tramo, né? O que seria esse tramo? O menor vão, né? Então, considerado aqui, pegando a nossa laje L1 isolada que a gente tem, ela tem aqui uma laje de 3,40 por 5 metros. Então, qual que é o nosso menor tramo? O de 3,40. Então, necessariamente a minha
a minha nervura, né, ela estaria nesse sentido aqui, né? Então, esse seria a minha nervura, a configuração dela. Aqui estaria o posicionamento dos meus trilhos, né? A gente considerando aqui. Já voltando aqui. Ótimo. Já na minha... Ué, gente. Beleza. Ok. Já na minha agora laje L2, qual que seria a direção das minhas nervuras, né? Então, eu tenho uma laje 2,50 por 4. Então, do mesmo jeito, seria no menor tramo aí. Então, seria este 2,50. Na prova tem que indicar isso, viu, gente? Não basta só falar assim, ah, é esse aqui. Não, tem que indicar. Beleza. E para um outro modo, do mesmo jeito. Para a viga L3. Bom, ótimo, né? O que eu cheguei? Eu cheguei em como estaria o comportamento da minha estrutura assim, em relação aos trilhos, né? Quais seriam as direções dele. Então, na minha laje L1, eu tenho meu trilho na direção horizontal e na minha laje L2 e L3 na direção vertical. Tá, qual que é o próximo passo agora? A gente vai resolver tudo pelo método simplificado, né? Esse método simplificado nos dá o quê? Aquele que eu falei, que as lajes que recebem, as vigas que recebem, então posicionamento perpendicular ao trilho, né? Eu tenho ali no mínimo 75% de carga descarregando nelas. Já as que estão paralelas, eu tenho ao máximo 25%. Então, nesse caso aqui, eu tenho que saber qual que é o LX e qual que é o LY, né? De cada segmento de laje aí, né? Então, o que que eu faço aqui agora? Eu tenho que pegar e determinar qual que seria o meu LX e o meu LY. Então, a gente fazendo aqui, o que que eu tenho? A minha laje L1. Qual o segmento que está paralelo e qual que está perpendicular? Né? Então, eu tenho que esse segmento de Y, né? Ele é o que? Ele está perpendicular. Então, aqui eu tenho que é o meu LY. Então, quer dizer o quê? Que os trilhos estão descarregando na minha viga. Então, ele está perpendicular. Já aqui, em relação ao 3,40, ele é LX porque está paralelo ao meu trilho. Já quando eu analiso o segmento, né, da laje L2, ele já é o contrário, né? Aqui a posição do meu trilho está descarregando nesse segmento de laje, então aqui ele é o LY. E esse outro pedaço está paralelo é o LX. Ok? Tá, ótimo. A mesma coisa acontece aqui na minha laje L3. Ótimo. Mas tá, professor, e agora? O que que eu faço? Qual que é o segundo passo? Tá. A gente vai só colocar a formação aqui, a formulação do processo simplificado. Então, eu vou colocar aqui S. Vou colocar simp. Significa que vai ser o quê? Para P VY, o que que eu tenho? Eu tenho que vai ser o peso da laje vezes o LX dividido por 2. E para PVX vai ser o quê? 0,25 vezes o P vezes o
LY dividido por 2. Nossa, meu Y ficou muito feio, mas aqui é um Y, viu, gente? Ótimo. Tá, então fiz a primeira etapa, né? Então agora vamos para a segunda etapa. O que a gente deveria fazer aqui agora, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai nada mais que calcular as cargas atuantes da minha estrutura, né? Então que cargas que são essas que estão atuantes aí, né? Então vamos colocar aqui a opção B, cargas atuantes. Né? O que eu tenho? Ele me fala que eu tenho uma carga acidental em todos os cômodos de 2,5 e tenho um peso próprio de 1,5 da laje. Então, primeiro, a sobrecarga, que seria a carga atual, né? Vou chamar ela de P1, de 2,5. Gente, eu não vou colocar a unidade aqui, vou tentar colocar, mas é quilonewton por metro quadrado, né? Depois, eu tenho um peso próprio, que evitou da gente fazer, todo aquele parâmetro que a gente fez na aula passada nas tabelinhas, de 1,5. Né? E tenho também a questão dos revestimentos de piso, que é 6 centímetros de espessura, né? Então, o que a gente tem? 6 centímetros seria nada mais que... Opa, cursor. Que 0,06 metros. Tá, vezes o quê? Vezes o peso específico do material. Qual que é o valor desse peso específico do material? Né? Ele nos dá aqui que do revestimento é 19 kN por metro cúbico. Então, vezes 19. Isso aqui vai totalizar, aqui está quilômetro metro cúbico, aqui metro normal. Então, multiplicando em si, vai ficar quilômetro por metro quadrado. Então, isso total dá 1,14 quilômetro por metro quadrado. Beleza. Então, qual que seria o somatório dessas cargas atuantes aí na minha estrutura? Então, nada mais é que eu somar tudo isso aqui, né? Então, eu vou ter que somar isso aqui. Então, esse somatório daria um valor para a gente de 5,14 quilonewtons por metros quadrado. Ótimo, então vamos guardar esse valorzinho aqui, que é o valor da nossa carga atuante, total de carga atuante aí, né? Bom, o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer qual que é a essência do programa, do problema em si, né? Que seria o quê? Achar qual que seria o descarregamento na viga 101, né? Então, para mim saber que o carregamento na viga 101 e como que funciona que a gente viu, que na viga 102 descarrega na 105 e na 105 descarrega na 101. Então, a gente tem que ver qual a contribuição dessas lajes em si. Então, a gente tem que começar pelo menor dos problemas ali, pelo inicial. Então, a gente começa sempre do quem descarrega em quem, primeiro lá a questão hierárquica. Então, vamos ver qual seria a carga em si na minha viga 102, né? Porque ela está descarregando a 105 e depois a 105 descarrega na 101. Então, a carga na minha viga, né? Vou colocar C, V, 1, 0, 2. Beleza? Qual que seria ela? Primeiro, aqui ele já deu uma coisa que facilitou demais pra gente, que foi o quê? As dimensões da minha viga, né? A minha viga 102 é uma viga o quê? Interna. Então, qual que é a dimensão dela? Ela é 15 centímetros de largura, ele falou aqui,
por 30 de altura. Então, se ela não tivesse dado isso, a gente vê todo aquele processo de ir nos quadros, ver qual seria a carga, se ela passa de 1 kN de 2,5 ou de 5 naquele quadro 2.4, a gente também é 1,18, mas como ele deu isso aqui pra gente, a gente já achou, já tem. Então, ela é 15. Opa! 15 por 30, né? Bom, o que isso quer dizer pra gente? Então, eu já tenho a dimensão dela, então eu sei que o quê? Qual seria o peso próprio dessa viga, né? Então, peso próprio dela. Vou chamar aqui de P1, linha, fica mais fácil. Vai ser igual a dimensão dela, 15 centímetros, nada mais que 0,15 metros, né? Porque eu trabalho tudo com metros, vezes 0,30 metros, que seria a altura dela, né? Da minha viga, tá? Então, a seção transversal dela aqui, a geometria da peça. E 25 seria o quê? O meu peso específico do concreto, que ele dá aqui pra gente. O peso específico do concreto é 25 kN/m3. Gente, normalmente esse concreto aqui já é o armado que a gente faz nesses exercícios iniciais. Lá nos finais a gente vai calcular a taxa de armadura, mas nesse aqui a gente faz esse processo. Vezes, então, 25. Então, chega aqui num total de 1,125 kN por metro. Notem as unidades, viu, gente? Não esqueça. Por que saiu de kN por metro cúbico e foi para kN por metro? Porque metro com metro, metros quadrados. Dividido vezes 25, que seria kN sobre metros cúbicos. Então, 2 corta com 3, sobra 1 no denominador. Então, kN por metro. Mesma coisa a gente faz agora, né? A gente fez o peso próprio da viga, agora eu quero saber o peso próprio da parede, né? O que eu tenho? Ele falou para mim que tanto as minhas vigas e paredes internas já tem 15 centímetros de largura. Então, beleza, 15 vezes... Aí fala, poxa, agora qual que é a altura da minha parede? Ele te deu aqui também, né? Que seria o quê? O pé direito de 2,80. Então, vezes 2,80 vezes o peso específico da alvenaria, que é 16. Então, eu tenho que... Cheguei num total aí de carga de 6,720 kN por metro, quer dizer, perdão. Ótimo. Beleza aí. Só que tá, gente. Eu estou calculando a partir da minha viga 102. Só que vamos analisar a nossa laje aqui. A minha viga 102, ela não tá sozinha, né? O que eu tenho que descarregar nela? Laje 3 e laje 2. Então, eu tenho, tipo assim, contribuição da laje 2 e da laje 3 na minha viga L2. Se tivesse só uma laje em si, beleza, eu considerava só o peso de uma laje. Mas como eu estou com duas lajes em si, né? Então a laje L3 e L2 descarregam nela, então eu tenho que considerar a contribuição dessas lajes aí. E como que eu faço essa contribuição? Aí aqui vai entrar o nosso caso simplificado, né? Em relação ao tramo da posição LY ou LX, né? Bom, o que é o nosso caso aqui? Sempre eu analiso o que? A situação que eu tenho maior carga. Então, a situação que eu tenho maior carga é o quê? Na que eu tenho descarregamento pontual nas minhas vigas, né? Então, qual que é o local que eu tenho descarregamento pontual nas minhas vigas? Quando ela sai aqui na direção vertical em si, né? Então, seria o quê? Esse valor aqui que ela está descarregando, LY aqui, né? Então, ela descarrega no 4.
Então, eu tenho que calcular aqui nada mais que o quê? Que o PVY. Só que vocês notam o quê? Quando eu vou fazer a análise do PVY, né, eu levo em consideração o LX. Então, aqui, vamos aqui, fazendo a parte da... A gente já chegar na carga 102, a contribuição da laje L2 e L3 seria nada mais que o quê? Vou abrir parênteses aqui, como tem duas vigas, né? O LX seria, né? LX vezes o peso da laje dividido por 2, né? Qual que é o peso que a gente viu? A gente viu que a carga atuante lá é de 5,14. Só que a gente tem que fazer isso para L2 e para L3. Então, para simplificar aqui, vamos fazer primeiro as questões do LX. Então, o LX é 2,50, né? Então, seria 2,50 dividido por 2. Isso aqui seria da laje L2. Mais, tem vírgula, viu, gente? Perdão. 2,50 da laje L3 dividido por 2 vezes o peso, a carga, por ser o peso da laje, que seria a carga atuante lá, que é 5,14. Então, feito isso, eu chego no valor de 12,85 quilonewtons metro. Ótimo. Tá. 85, viu, gente? Vamos corrigir aqui que tá feio, né? É difícil de mexer com esse cursor e eu não tenho tanta coordenação motora. Seria bom se fosse uma caneta. Então, o que eu faço aqui? Nada mais que o meu somatório, né? Então, eu vou pegar 1.125, 6.720, 12.85. Eu chego que a minha viga, né? 102, ela recebe aí uma carga de 20,70 kN por metro, somando tudo. Ai, perdão, gente. Ótimo. Bom, para ficar mais inteligível essa parte aqui, né? O que a gente falou? O que a gente pega e chega falando aqui, né? Para ficar mais inteligível aqui, eu vou pegar e discretizar essa parte aqui para vocês. Porque pode ser que surja uma dúvida aí de como faz isso aqui, né? Eu fiz mais direto. Bom, o que eu falei para vocês? Aqui nesse caso, eu vou utilizar nada mais que essa formulação nossa aqui. Qual que é a parte de descarrega? Eu tenho um tramo, né, de 2,50 por 4. Então, eu tenho que pegar para a configuração dos meus trilhos o menor tramo. Então, seria esse 2,50. Então, esse 2,50 então, quer dizer que está descarregando na minha viga de 4 metros. O que quer dizer? Então, elipso é a parte que recebe ação perpendicular. Então, está recebendo ação perpendicular que eu tenho que elipso e a nervura. E o LX a paralela. Isso implica que o quê? Que o meu LY vai receber no mínimo 75% da carga dessa laje, no mínimo. E o meu LX, que seria essa viga paralela, receber aí no máximo 25% da carga. Só que quando eu vou fazer essa simplificação em si, que seria o quê? O cálculo quanto está gerando aqui nessa reação e quanto está gerando nessa, eu faço nada mais que a minha reformulação. O que seria essa reformulação? Aqui já está a forma simplificada, mas seria nada mais que o P da laje, peso da laje, vezes LX, vezes LY, dividido por 2 vezes... Qual que é a parte que eu estou analisando? Analisando o tramo que está perpendicular, né? Então, seria LY. Só que o que a gente tem? Pelas operações matemáticas básicas lá, LY no numerador e denominador, eu pego multiplicando, corto, né? Então, eu fico que P é igual a P vezes LX sobre 2. Mesma coisa seria para essa parte aqui do PVX. Então, seria 0,25 vezes P vezes LY vezes LX, dividido por 2, que seria menor
Lx, corto, sobra o Ly. Então, aqui que eu fiz? Aqui eu recebo tanta ação da L2 e da L3 na minha viga 102, para essa contribuição. Então, o que eu teria que fazer? Seria o P da laje, né? Vezes o L X da minha laje L2, vou colocar aqui, dividido por 2, mais o P da laje vezes o L X da minha laje 3, dividido por 2. Só que para simplificar, o que eu fiz? Eu isolei o P, então ficou P da laje vezes o L X2, dividido por 2, mais o L X3, dividido por 2, ok? Então foi isso que a gente fez. Então ficou 5.14 vezes 2,50 dividido por 2, que seria esse tramo, mais 2,50 dividido por 2 seria esse outro tramo. Então eu achei esse valor aqui. Então a gente chega nessa conclusão aqui que a carga atuante da minha laje, da minha viga 102 seria de 20,70 kN, certo? Vamos agora dar continuidade, né? Deixa eu só dar uma apagada aqui para ficar. Gente, significa que eu não sei como que aumenta a borracha do pente. Tenho que aprender a mexer direito. Mas é uns vídeos que eu tô fazendo para ajudar e para suprir as ausências, né? Que alguns dias eu tô ausente devido aos problemas aí, né? Então, eu tenho minha defesa agora, né, gente? Então, o motivo de eu estar ausente, eu tô fazendo esse aqui para vocês, porque tem minha defesa amanhã, tem que estar preparado um pouquinho, né? Não que eu não esteja, né, não que eu esteja despreparado, mas não também que eu esteja 100% confiante, né? Vamos daí sejamos racionais. Quem souber como que aumenta essa borracha do pente, me avisa depois, viu? Na sala de aula. Porque eu não sei, não. E vocês viram que a minha coordenação motora aqui é o máximo, né? Vou apagar isso aqui também, deixar só a formulação do PVY e do PVX. Porque o resto a gente... já anotou, a gente vai precisar desses dados posterior, mas a gente já tem anotado, né? Beleza, então vamos continuar. Então vamos para o nosso passo, vou chamar de C aqui. Nossa, tá muito ótimo. Então o que eu tenho que fazer aqui agora, né? Já que eu calculei qual seria a carga atuante nas minhas lajes, total. Calculei qual seria a carga atuante da minha viga 102, que começa descarregando, a laje carrega nela e vai descarregando. Então tem que saber qual seria em quem que a minha laje descarrega, né? A minha viga L2, então ela é L5, e qual seria a reação da L5 mediante esse descarregamento de carga nela aí, né? Então, qual que ela faz para pegar e gerar essa reação, né? Então, o que eu vou considerar? Dada a minha viga L5 aqui, eu vou considerar que ela está o quê? Simplesmente apoiada. Então, eu não vou considerar que ela está engastada, não. Então, o que eu falo para vocês? A gente pensa numa estrutura hiperestática, mas dimensiona ela de modo isostático, né? Porque a gente aprendeu lá. Então, eu vou pensar que ela está simplesmente apoiada aqui
Então, se ela está simplesmente apoiada, ela não está engastada, né? Então, eu vou desprezar o efeito das grelhas. Porque essa está apoiada aqui, então ela vai pegar apoiar nesse pilar e aqui nessa viga. Mas, dando a situação real que ela está engastada, então eu daria o princípio das grelhas, que seria esse aqui. Então, a minha estrutura seria essa estrutura, né? Aqui. Então, além de eu trabalhar com momento fletor nesses dois segmentos, né? Então, nesse segmento aqui de 5 metros e nesse segmento de 4 metros, eu teria aqui nessa intersecção o meu momento torsor, meu efeito de torção. Mas só porque eu vou desconsiderar isso aqui nesse cálculo, né? Porque senão fica muito de forma hiperestática e a gente não consegue chegar no consenso aí final, ok? Então, beleza. Então, feito isso, né? A gente vai ver qual que é a reação da minha viga 105. RV 105, que seria essa viguinha aqui, né? Então, o que eu faço a minha reação 0,5? Nada mais que eu utilizo a formulação do RV105, que seria minha formulação simplificada. Né? O que seria essa formulação simplificada da minha viga 105? A nada mais que seria a minha carga, que a gente achou lá anteriormente do lado na vírgula 02, então 20,40, né? Que é a carga que chega na minha viga 102, vezes o que, gente? A gente trabalhou lá com a dimensão da peça, a gente trabalhou com a largura e a espessura, a altura, mas não trabalhou com o comprimento, né? Porque que aqui agora que a gente chega, então tem o quê? Que a minha viga que chega nessa carga aqui, nessa viga aqui, uma carga de 20,40. Só porque essa carga de 20,40, ela está em kN por metro. Então, a cada metro eu tenho 20,40 aqui, certo? Então, o tamanho dela é de quantos metros? Se eu for analisar aqui, né? Olha o tamanho dela, do trampo, de 4 metros. Então, seria 20,40 vezes 4, né? Que daria aí 81,6. Só porque, qual que é o problema que a gente tem aí? Né? Que a minha viga ela não descarrega só na minha viga 0,5 não, ela descarrega no meu pilar P5 também. Então seria 20,40 vezes 4 dividido por... Cadê meu cursor? Pera. Opa, achei. Dividido por 2. Então eu sei que a reação dessa viga aqui, que ela vai gerar uma reação nesse ponto aqui, né? A reação que ela vai gerar nesse ponto aqui seria de 41,4 kN. Então aqui nem é por metro mais não, seria pontual ali a minha carga. Você vai ver que essa carga depois ela vai chegar lá no meu diagrama final. Então seria esse valor de 41,4. Então voltando, recapitulando, né? Eu tenho o quê? Que aqui na minha V5 eu quero a reação e não a carga nele. A carga vai ser depois. Eu quero ver a reação que a minha viga 0,5 se comporta mediante essa carga da minha viga 1,02. Então eu tenho que o quê? Que ao longo da minha viga 0,2 eu tenho que ela recebe 20 pontos. Não é 20,4 não, gente, perdão. 20,7 de carga de kilonewtons por metro, né? E ela tem um comprimento total de 4 metros. Então, em cada metro ela recebe 20,7. Então, ela chegaria aí no valor de 82,8 kN nela total. Então, eu divido, já que ela descarrega na viga 105 no P5, divido por 2, então eu chego no total de 41,4. Certo? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? No cálculo da minha viga 102, da carga nela. Só que agora eu vou fazer qual que é a carga da minha viga 105. Então, C 105. Então, gente, do mesmo modo, né? Qual que seria esse modo? Ele fala pra gente aí que a minha viga 105 é uma viga interna também, então ela é o quê? 15 por 30, né?
15 por 30. Então, qual que seria o peso próprio aí dessa viga? Eu vou considerar P1' também. Vai ser 0,15 vezes 0,30 vezes o peso específico do concreto, que é 25, né? E eu chego no valor, o mesmo valor que a gente viu lá anteriormente, no da vírgula 0,02. Então, que seria 1,125 quilonewtons. Opa, que K feio, que 5 feio. Vamos consertar. Quilonewtons por metro. Da parede, mesmo jeito que eu tenho parede ali nesse segmento dessas vigas. Não é uma viga que morre aérea ali. Então seria o que? 0,15, que é a espessura da parede, vezes 2,8, que é a altura do meu pé direito, vezes o peso específico da minha parede, que é 16. Então chega aí no valor de 6,720 ou 72 quilonewtons metro. Bom, o que eu tenho aqui agora, né, ao longo dessa minha viga? Que na minha viga 105, né, eu tenho contribuição de quais lajes? Você vê que ela está no meio, então ela recebe contribuição direta da minha laje. Laje 1, né? Que seria essa laje do tramo de 3,40 por 5 metros. Contribuição direta, porque, olha aqui. Cadê meu curso? Achei. Olha aqui, ele está descarregando aqui nela. E ela recebe também contribuição, o quê? Da minha laje L2 e L3, que está o quê? Paralela a ela. Então, quer dizer o quê? Que por parte da L1, ela vai receber, no mínimo, 75% de carga. E por parte da L2 e L3, ela vai receber, no mínimo, no máximo, 25% da carga dessa laje, né? Então, o que a gente faz? Para a gente não ter tanto cálculo aqui, sim, L2 e depois mais L3, a gente considerar L2 e L3 como sendo uma laje só. Só que, porém, ela um tamanho aí maior, seria esse aqui. Ela considera uma laje só porque ela está aqui paralela à minha nervura. Já a L1 está perpendicular, né? Então vamos dar uma limpada aqui para não ficar tão feio o exercício e ficar bagunçado para a gente entender. Então beleza. Então aqui na Dena V05 a gente recebe contribuição das 3 lajes. Então vamos fazer a primeira contribuição da laje L1, que ela recebe o quê? Um esforço maior. Então a contribuição da laje L1 vai ser o quê? Como ela está recebendo direto a minha peso próprio e a minha ação, né? Dessa carregamento aqui, então eu utilizo o que? O meu PVY, né? Que seria esse aqui. O que é o PVY? P VGLX sobre 2. Então, qual que é o nosso P? Não esqueça, lá da primeira parte do anterior. Então vai ser 5,14, que é o peso, a carga atuante ali na laje, né? A gente calculou lá. Vezes, qual que seria o meu... Opa! Qual que seria o meu LX aqui, nesse caso aqui, dessa viga aqui? Qual que seria, dessa laje? Qual que seria o LX? 3,40, né? Aqui, ele aqui, 3,40. Então, vezes LX, 3,40, dividido por 2. Então, eu chego que isso aí vai me dar um valor de 8,74 quilonewtons metro, ok? Agora, qual que seria a contribuição da L2 e
L3. Como eu falei para vocês, são duas lajes. Eu poderia fazer contribuição com L2, depois fazer contribuição com L3. O que aconteceria? Seria fazer duas coisas aí que não tinha certa necessidade. Então, ia o quê? Ia, de certa forma, trabalhar mais. Então, o que eu faço? Eu considero, como ela está só paralela, está recebendo a carga, então vou pegar, se é paralela, eu vou pegar o valor de L, Y, né? Ela está paralela, então aqui eu vou usar PVX. Eu vou pegar o valor de LY, LY é quanto? É 4. Só que eu uso aquela formulação que seria essa aqui diferente, que recebe 25% de carga. Então seria 0,25 vezes, né? 4 metros, que seria o valor do meu LY. Então ele aqui é 4, tá vendo? 1 mais 3, 4. Vezes 5,14, que é a carga da minha viga, da minha laje, né, atuante, dividido por 2. Então aqui eu tenho um valor de carga 2.570 kN por metro, ok? Então aqui eu vou fazer aqui nada mais que o meu somatório. Feito esse somatório, somando 1.025, que é do peso próprio da minha viga, mais 6.72, que é do peso próprio da minha alvenaria, mais 8.74, que é a contribuição que ela recebe da minha laje L1, mais 2.57, que é a contribuição que ela recebe da laje L2 e L3, eu tenho que a carga atuante na minha viga 105, ela é de quanto? 19,15 kN por metro. Gente, agora aqui, só uma curiosidade aqui para vocês verem. Na nossa carga, na nossa viga anterior, né, que seria o quê? Uma viga que o tamanho dela era menor, você vê, 4 metros, né? Ela recebe posicionamento de duas lajes, ela tem uma carga maior. Vocês consideram? Aí a gente vê que já de cara, aqui na minha viga 105, eu não preciso do pilar no alinhamento aí da viga 105, do P7, porque ela é uma viga maior aí, né? De 5 metros, recebe contribuição de 3 lajes só porque a carga nela é menor. Por quê? Porque a laje L3 e L2, ela não incide aí carga direta. Ela incide apenas no máximo 25%. Então, não tinha necessidade de eu ter esse pilar, meu cursor. Não tinha necessidade de eu ter esse pilar que está deslocado aqui. Porque eu ia o quê? Só superdimensionar a minha estrutura. Agora, já a minha L2 e L3, a minha vírgula 01, ela já recebe carga direta, tá vendo? Aqui, ó, vou até fazer setinhas aqui, ó. Então, por isso, e comprova em questão da questão da orientação dos trilhos, já determina pra gente qual viga seria receber carga maior do que a outra ali. Bom, então a gente achou que quanto seria a carga atuante da minha viga 0V105. Então, voltando lá no início, eu sei que a minha viga 102 descarrega na minha viga 105, a viga 05 descarrega na viga 101. Então, já que a minha viga 102 descarregou na minha viga 105, então eu tenho uma reação ali pontual para saber quanto que a minha viga reagiu àquele descarregamento. E do mesmo jeito, eu tenho uma reação pontual da minha viga 101 ali para ver quanto que ela reagiu ao descarregamento provindo da 102 e provindo da 105. Certo? Então, o próximo passo aqui é a gente fazer qual que seria esse descarregamento. Então, vamos aqui, letra D. Opa. D não, letra E. Letra E. Então, qual que seria a reação na viga 101? Né? Então, reação na minha viga 101 seria nada mais que o quê? A carga que está na minha viga 105 vezes, né, o tamanho do tramo dela. Qual que é o tamanho desse tramo aqui? 5 metros, né? Que é esse, da minha viga 01. Tá vendo aqui, ó. 2,50,
1,250, isso aqui é 5 metros. Né? Dividido por 2. Aí você, professor, não tem pilar aí. Tá, não tem pilar aqui mesmo não. Do mesmo jeito que na minha viga 102 também não tinha pilar aqui não. Eu não tenho pilar aqui também não. Só porque elas estão descarregando uma viga em cima da outra. Então quer dizer o quê? Que a minha viga 105, 102, ela está apoiada, está sobre a minha viga 105. E a minha viga 105, ela está sobre ainda a viga 101. Então por isso que eu não tenho aí pilar aí, tem necessidade, né? Possivelmente são as vigas aéreas, nesse caso. Com certeza uma viga aérea aqui. Possivelmente não. Pode considerar que aqui seja um mezanino e aqui uma viga aérea. Né? E isso. Mas o quê? O que eu tenho que considerar aí o cálculo da minha viga 102, né? Mas a reação dela da viga 105. Você, professor, mas por que a reação? Aqui eu não considerei na minha viga 102 a reação, por quê? Porque eu não tinha outro descarregamento de outra viga aí. Mas aqui eu tenho um descarregamento de outra viga. E qual que era o valor daquela reação que a gente viu lá? Ela era 41,4, né? Então aqui nada mais é que seria 19,15, que é a carga da minha viga 105, vezes o tamanho dela, que é 5 metros, dividido por 2, mais a reação dela. Então ela tem uma reação que funciona aí. Seria 41,4. Dividido por quê? Por 2 também, porque eu tenho reações ao longo das extremidades aí da minha viga. Ela descarregou aqui, eu tive a reação e depois eu divido ela porque está indo para o pilar 7 para a minha viga 0,2. Então eu chego que isso aqui dá um somatório de 68,58 quilonewtons. Ok? Então quer dizer o que, gente? Que nesse ponto aqui eu tenho uma reação de 68,58 quilonewtons. Porque tem esse carregamento total lá e para que ela não quebre a minha estrutura aí, eu tenho esse funcionamento, essa reação aí. Ok? Beleza. Vamos continuar agora, né? Para a parte final do nosso exercício, que é o quê? Saber qual que seria a reação da carga, quer dizer, na minha viga 101. Certo? Então vamos aqui apagar e dar continuidade. Então vamos lá, borrachinha do mal. Gente, como que dá zoom nessa borracha? Será que é aqui? Não, não. Opa. Depois a gente vê. Aquele dia o vídeo ficou 40 minutos, deu trabalho para enviar. Agora esse aqui já tá grandinho. Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Tá vendo, gente, que é tão legal fazer esses exercícios porque é passos, né? Você faz uma coisa, mesmo jeito você faz para outra, aí você vai só considerando, né? O negócio é saber que descarrega em quem, sabe? Aqui nesse exercício eu falei pra gente que descarregava em quem, mas sem a gente saber, sem dar as dicas, dá pra saber também. Eu vou pensar se na prova eu considero, coloco quem descarrega em quem, deixa eu deixar vocês descobrirem. Como sendo um pontinho a mais lá, né? Eu apaguei. Não, gente, o que eu fiz? Descubram pra mim como que aumenta. Eu nem pesquisei também.
como que aumenta esse cursor do Paint? Será que é redimensionar? Deixa eu ver se eu fazer assim, será que vai? Não. Não vai. Eu deveria abrir mais, né, gente? Mas enfim, isso é o de menos. Gente, é tão interessante nessa questão do descarregamento, porque tipo assim, a gente vê assim, na prática a gente nota que descarrega, só porque a gente não vê qual é a questão de dimensões desses valores mesmo, a questão aí de quantificar, sabe? Nem a questão qualitativa não, a questão quantitativa mesmo, né? Porque a gente sabe como que funciona a questão de descarregamento em si, ainda mais aí vocês, a maioria de vocês tem experiência já em obra, né? Trabalha com isso, vive no canteiro, né? Quando é o pessoal que não tem já tem uma certa dificuldade, mas já que vocês têm aí, se eu conheço já é mais tranquilo. Então vamos lá, né? Ao que interessa. Então, a nossa última questão, nosso problema-chave do exercício, saber qual que é a carga atuante da minha viga 101, né? Que é a viga que recebe todo o carregamento aí, recebe da 102, da 105, e qual que é o carregamento dela. Então, do mesmo jeito, ela viga o que? Externa, então vamos pro quê? Peso próprio dela. Peso próprio dela vai ser qual que é a dimensão da minha viga, né? Então, ela é 40 centímetros, né? De altura e 25 de largura. Então, ela é 25 por 40. Então, seria aqui 0,25 vezes 0,4 vezes 25, que é o peso específico do concreto. Então, eu chego no valor aí de 2,5 kN por metro. Né? E agora a questão do revestimento. Revestimento não, perdão. Da alvenaria das paredes. Então, ela seria 0,25, né, com a parede mais larga, porque é externa devido às ações acidentais ali, né? Vezes 2,80, que é o pé direito, vezes 16, que é a altura que é o peso específico dessa parede de concreto, de alvenaria. Então, eu chego no valor aí de, multiplicando tudo, 11,2 kN. Beleza? Bom, eu vou analisar aqui trechos, né? Então, eu vou analisar trecho, né? Isso aqui é a parte inicial para todos. Essa parte aqui a gente vai fazer só o somatório dela,
né? Então seria aqui 11,2 com 2,5 daria 13,7, certo? kN por metro. O que a gente nota? Vou mudar de cor aqui para vocês perceberem. Vamos pôr verde. Que a minha viga V101 ela tem dois trechos. Ela tem um trecho que eu recebo a ação LX paralela e eu tenho um trecho que eu recebo a ação LY perpendicular. Então aqui eu vou receber nesse parte da LY o PVX e aqui nessa parte eu vou receber o PVY. Ok? Ótimo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Então eu vou ter que segmentar ela em trechos, né? Então eu vou fazer um trecho de P1 até a minha viga 105 e vou fazer um trecho da viga 105, né, até o meu P3. Então, eu vou fazer dois trechos aí, para ficar mais didático possível. Então, beleza. Trecho, né, trecho P1 a viga 105. O que eu pego nesse trecho? Nesse trecho P1 a viga 05, eu tenho contribuição que da minha laje 1 apenas. Eu não tenho contribuição da minha outra laje. Como ela está paralela aqui, a nervura está paralela à minha viga, né? Então ela está paralela, vai receber aqui no máximo 25%. Então eu utilizo a formulação relacionada a LY, né? Em si, que está paralela. Então que seria o quê? 0,25 vezes o tamanho, que seria do meu tramo LY, que seria quanto? 5, né? Dividido por 2, vezes o quê? O peso da minha laje. A carga, 5,14. Então, isso aqui daria um valor de 3,123 kN por metro. Aí, o que eu tenho? Então, no meu tem esse trecho esse trecho de P1 até L3. Então, ele me deu esse valor aqui, que é de contribuição da minha viga em relação à laje, só que eu tenho que somar com a questão do peso próprio dela e a questão da alvenaria. Então, soma esses dois, 3,123 mais 13,7, né? Eu tenho que, no meu trecho P1 até a V5, eu tenho um total de 16,91 kN. Agora, analisando o segundo trecho, que é do trecho da V5 até o P3, o trecho da V1 105 até o P3, o que eu tenho? Como ela está recebendo reação direta perpendicular, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que vai ser o meu PVY, vai ser o meu LX, que seria esse 2,50, né? Então, 2,50 vezes a minha carga da laje, que é 5,14, dividido por 2. Então, esse aqui é o valor de 6,42 kN por metro. Mesmo caso, eu somo com a questão do peso próprio do concreto da viga e da alvenaria. Então, somo com 13,7
E eu tenho uma carga total de 20,13 kN por metro. Então você vê o quê? Que na parte da minha viga 105 à direita, né, eu tenho maior carga aí devido à contribuição direta das minhas lajes, ok? Bom, gente, então esse eu cheguei o valor de carga e reação de cada estrutura aqui. Eu não preciso saber qual é a reação de outras vigas, porque ela morre aqui. A questão seria o que? Eu saber qual é a reação dos pilares, né? Aí a reação dos pilares seria como a gente fez lá no exercício anterior aí que a gente fez, né? Que eu pego o quê? A carga que está atuando na minha viga vezes o comprimento dela e divido por quantidade de pilar que está em torno dela aí, que eu tenho a reação de cada pilar. Então seria o que eu teria que fazer aqui nesse trecho P1? Eu seria pegar 16,91, né? Vezes 3,40, dividido o quê? Por 2. Eu sabia qual é a reação que está no pilar 1, qual é a reação que estaria ali na... Não, dividido... Seria só essa, na verdade, porque não está descarregando aqui. Aí a L, o trecho 2 que eu teria que pegar 3 metros vezes a 20,13 e dividir por 2, que seria a reação que está no P2 e no P3. Agora vamos discretizar o esquema estrutural das nossas vigas, né? O que a gente fazia lá na análise estrutural, né? Para ver como que seria o comportamento dela aí depois da questão do momento fletor. Aqui na disciplina de concreto 1 a gente não vai calcular essa parte aqui mais agora não, mas na frente a gente vê. Mas só para vocês verem como que a gente chega no processo inverso, né? E como que é interessante esse processo inverso. Aqui eu já posso apagar tudo, que eu não vou precisar da formulação mais. Beleza. Vamos lá, né? Então vamos começar pela primeira viga, né? Que é aqui, a principal, aqui que descarrega. Quem descarrega é ninguém. Então a gente começa pela viga 1, 0, 2, né? Qual que é o esquema da minha viga 1, 0, 2? Então vamos fazer aqui, papá, né? Então eu considero todas elas aqui. Reação de apoio aqui. Do terceiro, segundo gênero. Aqui do mesmo jeito, né? Ela está apoiada, mas considera aqui em movimento, pensa como hiperdimensiona como ISO, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que aqui é o meu P5, esse engaste, e esse outro engaste é a minha viga, né? 105, ok? Ok. E qual que é o tamanho da minha viga, né? É 102 de 4 metros. E o que a gente viu lá anteriormente no exercício, na primeira etapa que a gente calcula, né? Qual que seria a carga? Que ela recebe uma carga de 20,7 kN. Ok? Então, na hora que vocês fazerem lá
a questão, se fizer aqui agora, só sabendo disso, a questão do diagrama de momento fletor, você vai saber qual que é a reação na V5, qual que é a reação na V5. Você vai ver que a reação na V5 ela vai bater com a que a gente achou lá anteriormente, que foi de quanto? De 41,40 kN por metro. Vocês fazem aí por curiosidade depois qual que seria a reação aí a reação em V5 e a reação em P5. Pode fazer também o diagrama do momento fletor, caso queira. Agora, a nossa outra viga, que é a viga 1,05, né? Esse aqui tá ok, então vamos 0,5. Como que seria essa nossa viga 1,05 em si, né? Qual que é o tamanho dela? Então, a nossa viga 1,05. Essa viga aqui de 2 segmentos, né? Então, ela seria o quê? 2,50 com 2,50. Então, uma parte ela está apoiada no P7. Então, vamos fazer as reações aqui. Os engastes, quer dizer. Então, esse seria o P7. E o outro seria o minha viga 1,01, né? O meu pilar 2 está deslocado. Opa, é viga, não é pilar não, Matheus. Um 1,01. Aí eu tenho a minha viga contínua, só porque ela é segmentada em 2 pedaços, né? Cada pedaço tem 2,5 metros. Porque bem aqui nesse pedacinho eu tenho a minha carga provinda da minha viga 102, bem aqui. Vou colocar aqui. Não é carga. Tem bem aqui nesse pontinho a minha reação da 102. Então, beleza. Qual que seria a nossa carga aqui? Na minha viga 105, essa viga aqui, a gente achou lá que ela recebe uma carga de, né? Que nós vimos lá no exercício do minha viga 05 de 68, de 19,15 kN por metro, né? Então, pelos cálculos que a gente achou lá, eu tenho essa aqui 19. Opa! 15 kN por metro. Aí, o que eu tenho além disso? Eu tenho aqui, que vocês viram que a minha viga 102 já descarrega bem no meio aqui, que é essa reação aqui. Então, eu tenho a reação atuando bem aqui. Então, eu tenho uma reação maior, né, de 41,4 kN. Aqui já é kilonewtons, porque é uma carga pontual, não é uma carga distribuída. Ok? E agora, né, a minha maior viga seria o quê? Que é o que o exercício pede? A minha viga 101. Né? Então, fazendo aqui. Engastando. P3. P1. Né? Aí eu vou ter um segmento até aqui. Aqui vai ter a minha reação 5. A minha vírgula 105. Esse tamanho aqui mede 3,40 m. E tenho esse outro pedaço, até o P3, que mede, né? 4 metros aqui. Ok? Então, tal o tamanho total, né? Eu vou ter que, nesse caso, né? Eu tô esquecendo aqui, meu P2, né, gente?
daqui até o meu P2 4 metros e 40, e aqui eu tenho 3 metros. Então minha viga total tem 7 metros e 40. Bom, qual que seria as cargas aí? Então essa aqui é a viga 101, viu, gente? É a que a gente pede, o que a gente pede é isso aqui no final. Então aí, do meu pilar 1 até a minha vírgula 105, eu tenho uma carga distribuída de 16,91 kN que nós encontramos. Quilolitros por metro, porque ela é distribuída, né? E do meu pilar, da minha viga V5 até o meu P3, eu tenho uma carga aí maior, né? Distribuída também. Opa. Só porque ela é maior, então ela representa o quadrado maior. Gente, aqui é reto, viu? É porque o meu saiu torto. De 20,13. Quilonewtons por metro. E aqui na reação V5 eu tenho uma carga pontual, né? A carga pontual seria de quanto? De, que a gente viu, achou lá, de 68,58, que é a reação que o meu pilar, que a minha viga faz, referente à carga vindo da V5. Kilonewtons porque é pontual. Bom, gente, então tá aqui, né, o nosso exercício final, com o quê? Com os diagramas, né, e os esquemas estruturais da minha viga 102, que descarrega na 105, que descarrega na 101. Então tem as cargas distribuídas e as cargas aqui pontuais referente aos carregamentos próprios das vigas, as contribuições de uma laje à outra. A gente poderia fazer em relação à laje, a minha viga 103, mas ela daria praticamente quase a mesma coisa, né? O que mudaria era a configuração do meu pilar aí, em si, né? E aqui da minha viga 106 também. Mas a gente pode fazer mais adiante, o mais complexo. Talvez pode ser para a prova, eu peço de todas as vigas em si. Ok? Bom, o que eu peço para vocês? Estudem esse exercício aqui agora, né? Que a gente fez, eu fiz aqui com vocês. E estude o outro anterior, considerando uma laje só. Tá bom? Então, se tiver dúvida, me manda um e-mail, qualquer coisa, que a gente vê o que a gente pode fazer. Mas do mais é isso aí. Até a próxima aula e o próximo vídeo.